Pronto, acho que já tá gravando. E aí, quando você tem muito dinheiro na economia, acaba que você aquece muito ela e gera inflação. Então, por isso que não, a gente tem que manter um equilíbrio, e não pode ter esse excesso de liquidez. Então, vamos lá. A, ampliar a emissão de moeda. Papel moeda? Não. Por quê? Se eu amplio a emissão de papel moeda, eu jogo mais dinheiro na economia, então eu aumento ainda mais esse excesso de liquidez. B. Recomprar títulos públicos em operações de mercado, de mercados abertos? Não também. Por quê? Se eu estou recomprando título, eu estou comprando, então eu estou pagando na economia. Se eu estou comprando, né, vamos colocar um produto físico, eu estou recebendo esse produto físico e estou jogando dinheiro na economia. Então eu estaria ainda aumentando mais ainda esse excesso de liquidez. C. Aumentar o recolhimento compulsório sobre os depósitos à vista? Sim. Por quê? Quando eu aumento o recolhimento, eu tiro esse excesso, eu tiro esse dinheiro. Então, seria a operação que aí eu consigo tirar um pouco de dinheiro da economia, porque eu vou estar recolhendo esse recolhimento compulsório. Então, eu vou estar recolhendo esse dinheiro. E reduzir a taxa de redesconto também não, porque se eu reduzo uma taxa, as pessoas vão pagar menos taxa e vão ficar com mais dinheiro no bolso delas, tá bom? Então, a resposta certa é a C. E aí, mais uma vez, tá? Qualquer coisa, se vocês ficarem com dúvida, pode me mandar lá no pessoal, vou mandar esse slide aí eu posso escrever também, às vezes fica mais fácil. Vamos lá, para 2. Essa daqui está sendo unânime. Vamos lá. Observe o cenário econômico. 2, né? Observe o cenário econômico abaixo, com as rentabilidades para o período de um ano. Poupança é 4,75, CDB vai render 8% e o IPCA vai estar em 6%. Nesse caso, podemos afirmar que, gente, o que que acontece aqui? Essa questão, para vocês, vai ser um pouco, não decorar, mas vai ser uma regrinha. Por quê? É uma questão que quando a gente joga na HP, a gente consegue ver com clareza que quando você tira o IPCA de qualquer rendimento, então CDB, algum fundo, o que quer que seja, para você ver a rentabilidade real do investimento, você consegue ver que ele sempre vai estar um pouco inferior do que a conta de padaria. Então, a conta de padaria seria você pegar o CDB e descontar o IPCA, né? O 8 menos 6, que se fosse certinho, daria 2. Só que quando a gente joga na HP e faz o cálculo com a fórmula certinho, ela sempre vai dar um pouquinho inferior do que a conta de padaria.
Então, nesse caso, vai ser a letra D. O CDB deve ter rentabilidade real um pouco inferior a 2. Então, sempre que vocês verem a questão que está te dando o rendimento de um investimento, de um título, de um CDB, de um fundo, o que quer que seja, e pede para você ver o rendimento real, que seria o rendimento menos a inflação, você, na HP, quando vocês, né, se vocês forem fazer o CEA mais para frente, vocês vão ver que sempre vai dar um pouco inferior, tá bom? Então, nesse caso, é a letra D, o CDB teve rentabilidade real um pouco inferior a 2. Agora vocês podem assumir isso como uma regrinha, mais para frente, né, quando vocês começarem a estudar para o CEA, através das fórmulas, aí vocês vão ter que fazer conta mesmo. Aí vocês vão conseguir ver na prática que sempre vai ser um pouquinho inferior à conta que seria de padaria, né? A conta do título menos inflação. Então, resposta certa é a D. Todo mundo acertou. 3. Vamos lá, 3. A taxa Selic Over representa a taxa média das operações de financiamento de um dia compromissadas, lastreadas em títulos. Então, A. Privados registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia da B3. B. Públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia da B3. C. Privados registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central. Ou D. é, Públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil. Então, a taxa Selic Over, ela vai ser a média das operações de financiamento dos títulos públicos. Então, a e a C já não são porque tá falando de títulos privados. Então, a Selic ela sempre vai ser lastreada em títulos públicos. É, a média delas, né? E o porquê que não seria aqui que mandaram é a B. Porque na B, ela fala que são públicos federais, ok, certo? Registrado no sistema especial de liquidação, certo também. E de custódia da B3. B3 não. Porque a B3, aqui seria para os títulos privados. Nesse caso, como seria a taxa Selic over, né? São só títulos públicos, e aí ela fica na custódia do Banco Central. Então, nesse caso, vai ser a D, públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central, tá bom? A B, ela só não tá certa por conta do finalzinho. Vamos lá para 4.
A questão tem uma pegadinha. Vamos lá. Quatro. É, uma empresa realizou recentemente um IPO, uma oferta pública inicial, e passou a lista suas ações na Bolsa de Valores. O preço do IPO foi de R$ 10 por ação. Um ano antes, o principal concorrente dessa empresa também realizou o IPO ao preço de R$ 10. Atualmente, as ações da empresa concorrente estão sendo negociadas a R$ 50 na Bolsa de Valores. Nesse caso, os investidores influenciados pela heurística da ancoragem, como que eles se comportariam? O que que eles achariam, né? Que essa ação iria se comportar. Então, A. Acreditam que o mercado seja eficiente e dessa forma que a ação esteja no valor de R$ 50 em um ano. Vamos ler todas e aí e aí eu vou explicando. B. Utilizem o resultado do concorrente como parâmetro, acreditando que as ações estejam no valor de R$ 50 em um ano. C. Desprezem qualquer informação passada para estimar o preço da ação da empresa que abriu capital, acreditando que o mercado seja eficiente. Ó, a C. Quando a gente fala da heurística de ancoragem, é, ela é ao contrário de você desprezar uma informação, porque a ancoragem é você se apegar a um dado ou a um número e levar aquele número como se fosse uma, entre aspas, uma verdade absoluta. Então, você se apega exatamente a um número, então as questões de ancoragem, elas sempre vão estar trazendo alguma coisa para o investidor se apegar. E geralmente essa coisa 99% das questões. Gente, tem alguém escrevendo aqui no chat, aqui na tela. 99% das questões, elas são baseadas em um número. Então, a C é não, porque está falando que vai estar desprezando a informação, e não também por conta do finalzinho, porque ele fala assim, acreditando que o mercado seja eficiente. Quando a gente fala de heurísticas no geral, ancoragem e Premium, qualquer outra heurística, ela não fica dentro dos mercados eficientes, porque as heurísticas, elas acabam sendo coisas mais relativas. O mercado eficiente, ele acredita que o investidor, ele tenha total noção de todas as informações, ele não se leva por heurísticas, ele não se leva por notícias, ele faz cálculos. Então, e aí ele é baseado nos cálculos e informações que, no geral, seriam expostas de forma clara para todo mundo. Então, a C ela tá errada por conta da parte de informação que ele fala que despreza e por conta de mercado eficiente. A parte de heurísticas da economia comportamental, ela não fica dentro de mercados eficientes. D, desprezem completamente a informação, tá errada também. Agora vamos voltar para A. Acreditam que o mercado seja eficiente. E dessa forma que a ação esteja no valor de R$ 50 em um ano. A partir dos R$ 50 está certa, porque ele está se apegando a um dado, ele tá se apegando a um preço, a um número. Então, de fato, a ancoragem, ela é uma heurística que ela sempre vai estar baseada e apegada a um número. Porém, no começo ele fala que ele está acreditando na teoria de mercados eficientes. Então, dentro da economia comportamental, isso não se faz verdade, porque mercados eficientes é aquele investidor que ele só se baseia em cálculos, em números, e ele faz todas as aplicações dele de forma calculada e, né?
dentro de forma eficiente, como se os resultados dele fossem baseados todos em cálculos. E até mesmo nisso não, né? Ele pegou, na questão ele fala que ele pegou um dado, colocou aquele dado como sendo uma verdade absoluta e seguiu a aplicação baseado nesse achismo que estaria R$ 50 em um ano, baseado no que ele viu de informação de uma outra empresa. Então, por isso, nessa questão é a B de bola. Utilize resultados do concorrente como parâmetro, acreditando que as ações estejam, no valor de R$ 50. Tá vendo? Ele não utilizou um parâmetro de cálculo feito por ele. Ele utilizou o parâmetro de uma outra empresa né, comprou que a ação estava no mesmo valor, né, de R$ 10 no IPO, e ele acredita que um ano essa empresa que é diferente da que ele está comprando vai estar o mesmo valor, tá bom? Então a resposta certa é B de bola. 5. Karen, eu vou enviar o material todo no grupo. Você quer que volta mesmo assim? Eu vou enviar lá com a resposta, tudo certinho, tá? Tá bom. Ó, vamos lá. 5. Em relação ao crime de lavagem de dinheiro. Né? São suspeitas as pessoas físicas e jurídicas que comercializam obras de arte e antiguidades de qualquer natureza. E aí, assim, antiguidades aqui são obras de arte, sabe? A gente pode colocar dessa forma, assim, obras, é, artigos, de valor, é, mais voltados para essa parte de arte, de relíquias, esse tipo de coisa. 2. A pena prevista para quem comete o crime é de três até 10 anos de reclusão e multa. 3. As administradoras de cartão de crédito estão sujeitas à fiscalização. Está correto que se afirma em. Então, a lavagem de dinheiro é quando a pessoa ela quer fazer a colocação do dinheiro através de compra de algum produto, principalmente produtos que o valor deles acaba sendo mais relativo, sabe? Igual, por exemplo, uma obra de arte. Eu vejo um valor numa obra de arte, e você, por exemplo, pode ver outro, né?
Mas independente disso, lavar dinheiro é a pessoa receber um dinheiro, muitas vezes, né, por venda de droga, esse tipo de coisa, quer fazer a colocação comprando algo lícito, então comprando algo no mercado, né, normal. E aí depois essa pessoa ela consegue vender e aí aquele dinheiro se transformou em um dinheiro, entre aspas, lícito, né? Legal, porque ele fez a colocação, comprou uma coisa que, que, que seria lícita e aí depois a pessoa vende. Então, são suspeitas as pessoas físicas e jurídicas que comercializam obras de arte e antiguidades de qualquer natureza. Sim. Então, se a pessoa ela tem uma empresa ou ela vende, né, como pessoa física mesmo, obra de arte, joias também, ela sempre vai ter ela vai entrar como suspeita. Então, vamos supor que a pessoa vai abrir uma conta no banco e ela trabalha com esse tipo de produto, antiguidade, joias, esse tipo de coisa. Ela vai passar por como se fosse por um double check, uma segunda avaliação interna para ver se aquela conta ela de fato vai poder ser aberta, porque ela automaticamente, por conta do que ela comercializa, ela pode entrar como suspeita, tá? Então, sempre, obra de arte, antiguidade, vai entrar como suspeita. Então, tá certo. Dois, a pena prevista para quem comete o crime é de 3 a 10 anos de reclusão e multa. É isso mesmo. Então, se a pessoa efetivou o crime de lavagem de dinheiro, ela vai poder ficar de 3 a 10 anos e multa. Então, isso daqui também é importante. Tem algumas questões que, em forma de pegadinha, colocam reclusão ou multa. Nesse caso, a pena prevista para quando a pessoa comete o crime, ela vai ficar reclusa e vai pagar a multa. Tá? Três, as administradoras de cartão de crédito estão sujeitas à fiscalização. Isso daqui também, porque as administradoras de cartão de crédito, elas giram, né, elas trabalham com muito dinheiro. Hoje em dia, tudo dá para você comprar através do cartão de crédito, inclusive online. Tem gente que compra carro, por exemplo, né, no cartão de crédito. Então, é uma forma que ela pode ser considerada suspeita para lavagem de dinheiro pelo volume de dinheiro que pode ser girado através de um cartão de crédito e das administradoras, né? E principalmente porque que é algo, entre aspas, online, né? A administradora de cartão de crédito. Então, nesse caso, as três vão estar corretas. Então, pensa assim: falou de antiguidade, joia, obra de arte, esse tipo de coisa, vai estar sujeita. Ficarem atentos à parte quando fala da multa e reclusão, ela tem que ser e multa e reclusão. No caso, para quando a pessoa cometeu o crime. E as administradoras de cartão, sim, por conta do volume, por conta da grandeza de uma empresa de cartão de crédito e do volume é, que pode ser girado. Peraí, deixa eu só ler aqui a pergunta, gente. Não, porque aqui seria, ó, né, que fala assim, marquei B, porque achei que para falar que sim, que é crime de lavagem de dinheiro, teria que ter provas. Eu acho que o que deve estar falando por conta da A, né? Por exemplo, a A, ele fala, são suspeitas. Então, não é que a pessoa, por exemplo, no exemplo que eu dei lá da conta, de abrir uma conta no banco, né? Não é que a pessoa não vai poder abrir, mas ela vai estar sempre como uma conta, não, não sempre, mas ela pode estar como uma conta com algum tipo de suspeita,
sempre vai ter que estar declarando tudo muito certinho, esse tipo de coisa, porque é um tipo de comercialização que tem uma facilidade grande de ter esse tipo de lavagem, né? Esse tipo de crime envolvido. Isso acontece? Não, 100% das vezes. Não é porque a pessoa tem esse tipo de comercialização que ela vai fazer isso, de jeito nenhum, né? Até porque senão não existiria. Mas ela pode ter algum tipo de apontamento que vai poder estar sinalizando uma suspeita. Então, a questão, ela tá certa porque ela tem a palavra suspeita, tá bom? Então, corretas a D. Vamos lá. Essa daí é parecida com, acho que a um ou a 2 que vocês fizeram. Ah, essas daqui vocês já estão craques. Ó, vamos lá, ela é curtinha, já vou comentar ela, tá? 6. Uma aplicação financeira obteve um lucro nominal de 14,4% em um ano e que a inflação foi de 10%. Assim, podemos concluir que a taxa real dessa aplicação foi. Então, a taxa real vai ser a taxa nominal menos a inflação. Igual a 4,4? Não, porque seria ali aquela continha de padaria, né, que a gente comentou, seria os 14,4 menos 10. E quando a gente fala da redução da inflação para o cálculo, né, de taxa real, ela sempre vai estar um pouco inferior à conta convencional, né, a continha de menos. B, superior a 4,4? Não. É, C, inferior a 4,4? Sim. Então, a letra certa vai ser C. E D, igual a 24,4. Não, porque senão estaria somando, né? A inflação a gente tem que deduzir porque seria a corroção do seu dinheiro. A inflação é como se ela estivesse corroendo o valor do seu dinheiro no tempo. Então, você tem que tirar para ver qual que foi o valor do seu dinheiro real. Aí, deixa eu só comentar aqui rapidinho, porque pode ser que apareça em algum momento para vocês. E aí, se aparecer, vocês podem me mandar, né, a questão, a gente conversa mais aprofundado lá no grupo ou no pessoal. Mas na B, tá falando assim, superior a 4,4. Vamos supor que essa questão estivesse falando que houve uma deflação. Quando a gente tem deflação, aí a gente vai. so- é, é, Na verdade, a D, né? Que aí seria 24,4. A gente vai somar. Então, sempre que for deflação, a gente soma. A inflação, como ela está corroendo o seu dinheiro, ela está tirando o valor do seu dinheiro, aí você subtrai. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque senão pode confundir um pouquinho vocês. Mas se em algum momento vocês virem deflação, aí soma. E aí vocês podem me mandar, falar comigo, que aí a gente detalha certinho, tá bom? Então, nesse caso é a C. É um pouquinho inferior a 4,4. Vamos lá, 7.
Sete. Gente, vou até ir um pouquinho mais rápido, senão a gente não vai conseguir ver todas as questões, tá? De acordo com o Código Anvima de Regulação e Melhores Práticas para a Distribuição de Produtos e Investimentos, para a definição do objetivo do investidor, as instituições devem considerar. Então, aqui é quando a gente vai fazer o API do cliente, e aí a gente quer ver qual que é o perfil dele, qual que é o tipo de investimento que a gente consegue recomendar. Está correto que se afirma em o valor das receitas regulares declaradas? Não. Por quê? Quando a gente está fazendo o API, é o que o cliente declara, não em relação ao imposto, mas ele é o que ele fala que ele tem de conhecimento, é o que ele fala que ele tem de patrimônio, de tempo, é apenas o que ele fala. Aqui é como se ele estivesse declarando a receita regulares, então que cai em recorrente. Isso, quando a gente está fazendo API, não aparece, tá? Dois, as preferências declaradas quanto à assunção de riscos. Sim, aqui é muito importante, porque tem cliente que ele tem dinheiro, ele tem prazo. Prazo aqui é muito importante também, tá? Por quê? Vamos supor que você seja um perfil arrojado. Então, você tem conhecimento de mercado financeiro, gosta de investir em ações, em renda variável e tudo mais. Só que você tem um objetivo de fazer um investimento para comprar uma casa daqui 6 meses, por exemplo. O especialista de investimentos, ele provavelmente não vai te orientar a fazer um investimento arrojado. Por quê? Por mais que você tenha assunção a risco, então, por mais que você saiba, né, você se declare, você tenha preferências, por exemplo, por um perfil arrojado, um perfil dinâmico, enfim, o seu prazo não pode, por ser muito curto, não seria interessante que você colocasse no ativo de risco. Porque se aquele ativo cai, não tem tempo de recuperar para te entregar para o seu objetivo final. Então, a 2 está certa, né? Você declara suas preferências. Então, eu falei do perfil arrojado, mas pode ser qualquer perfil. Então, eu tenho conhecimento de mercado financeiro, por exemplo, tenho capacidade de investir em ativos que são de risco, porém, hoje estou no momento conservador e não quero tomar risco. Por mais que eu tenha conhecimento, eu me coloco como um investidor ou um cliente conservador. Então, a declaração. É, a pessoa pode, mas não deve, né? Três, o período em que será mantido o investimento. Aí é o que eu falei em relação ao tempo. O período aqui é muito importante. Quando você vai fazer uma carteira de investimentos, é uma das principais questões que a gente pergunta para o cliente, tá? O período que ele vai poder manter aquele investimento, até também por uma questão dos ativos, muitos ativos que a gente recomenda, ele tem carência. Então, se você coloca um ativo para um cliente que tem um prazo de 6 meses, mas a carência do título é de 9 meses, igual numa LCA, por exemplo, o cliente não vai conseguir resgatar no período que ele precisa, tá? Então, aqui a correta vai ser a 2 e a 3, letra C. Eu vou andar um pouquinho mais rápido. Qualquer dúvida, vocês vão me mandando lá no pessoal depois, que aí fica mais tranquilo da gente responder, porque senão a gente vai ver pouquíssimas questões.
Vamos lá. 8. De acordo com as regras dos segmentos especiais da listagem da B3, para uma empresa listar suas ações no novo mercado, seu conselho de administração deve ser formado por no mínimo. Então, no novo mercado vão ser três membros. Então, a C já vai estar errada. Esses três membros, né, vão ter que pelo menos 20% devem ser independentes. E aí o mandato vai ser unificado de até 2 anos. Isso daqui é regrinha, é meio que, entre aspas, vocês vão precisar decorar. É uma regra. Então, no novo mercado, sempre vão ser três membros, além de ser. Por que que a tá errada? Porque fala que é só três membros. Não. Tem que ser três membros, dos quais pelo menos 20% devem ser independentes e com mandato unificado de até 2 anos. É, Então, aqui vai ser a D. Vocês acertaram, a maioria acertou. Vamos lá, 9. Vamos tentar passar pelo menos até a 15, aí eu dou uns 5 minutinhos para vocês, tá? Pra gente, vocês levantarem, tomar uma água. 9. Sejam as seguintes afirmativas a respeito dos fatores de investimentos ASG, ambiental, social e governança. E está correto o que se afirma em 1. Tecnologia limpa, poluição, emissão de carbono, eficiência energética referem-se ao fator ambiental. Sim, né? Emissão de carbono, poluição, tudo ao fator ambiental, a partezinha do A, correto. 2. Exemplos do fator social incluem questões como direitos humanos, sim, treinamento da força de trabalho, sim, política de inclusão e diversidade, sim, sim também, tudo certo. E 3, diversidade da composição de conselhos de administração, sim. Combate à corrupção e suborno, honestidade fiscal, estruturas para denúncias de irregularidades são exemplos de fator de governança, sim. Tá tudo certo. Esse tipo de questão é ótima, até mesmo na prova, porque ela é quase como se fosse um textinho, né? Você pode consultar. Então, até mesmo, por exemplo, quando eu fiz minha prova, tinha questões que eu tinha certeza que estava tudo certo. Essa daqui é um exemplo. E aí, outras questões que elas eram baseadas, elas tinham o mesmo tema, e aí eu conseguia consultar no texto da outra questão. Então, essa daqui tá tudo certinho. Então, é bom para a gente reforçar o tema. Letra D. Todo mundo acertou também. Parabéns. 10.
Vamos lá, 10. De acordo com a tabela abaixo de compra e venda de ações realizadas por um investidor pessoa física, temos. Aí aqui é importante a gente se atentar na data da compra e na data da venda, né? De qualquer forma, desculpa, na data da compra não, na data da venda. Se a gente reparar, a compra ela foi feita em 2 meses diferentes, né? No mês 8 e depois no mês 9. Porém, ela foi vendida tudo no mesmo mês, inclusive tudo no mesmo dia, né? Mais importante aqui é que é tudo no mesmo mês. E passou de 20 mil. Então, se a venda é acima de 20 mil, tem a tributação, e quando é ações, é de 20%. Desculpa, é de 15%, perdão. Então, quando é ações, é de 15%, passou de 20 mil. Então, aqui a letra C deverá recolher imposto de renda e a uma alíquota de 15%. Letra C, todo mundo acertou também. Vamos lá, 11. A bonificação em uma sociedade por ações ocorre mediante a incorporação de reservas e lucros, sendo. Quando a gente tem uma bonificação, e essa palavra é importante, quando a gente tem uma bonificação, né, numa empresa, por ações, os acionistas, eles vão receber gratuitamente, né? Então, foi uma bonificação. Quando isso acontece, é distribuído de forma gratuita novas ações para eles, né? Vai ter uma distribuição gratuita para os acionistas, quando a gente está falando de uma bonificação de ações. Então, nesse caso, distribuir gratuitamente debêntures? Não, aqui a gente está falando das ações. B, oferecidas a um preço de mercado? Não, eles não vão pagar por isso, é uma bonificação. C, distribuídas gratuitamente novas ações aos seus acionistas. Sim, eles ganham, né, é, novas ações de forma gratuita. E oferecidas a um preço abaixo do valor. Não, eles não pagam. Nem abaixo, nem acima, nem a valor de mercado. Eles recebem gratuitamente, é uma bonificação. Então, C. 12. Vamos lá, 12. Se um país tiver uma desvalorização cambial, o que tende a acontecer com seu PIB e com as suas exportações? Vamos colocar aqui Estados Unidos e Brasil para a gente ficar, né, para ser mais fácil. Quando tem uma desvalorização cambial, significa que, por exemplo, é,
vamos supor, para o gringo comprar aqui, para ele vai estar mais barato. Então, vai entrar mais recurso no nosso país, porque ele vai estar vendendo, ele vai estar exportando mais. Então, o nosso nível de exportação acaba aumentando, a nossa balança acaba também sendo favorecida. O PIB do país aumenta porque vai estar girando mais dinheiro, vai estar entrando mais dinheiro no país devido à nossa moeda, para quem está comprando de fora, tá mais barata, a gente vende, recebe, aumenta o nosso giro interno, né, de recebimento, nosso PIB aumenta e as exportações, e aí ele vai aumentar por conta que as nossas exportações aumentam. A gente está mandando e aí está recebendo mais dinheiro. O PIB ele não vai diminuir, por isso a B e a C vão estar erradas. E a A está errada porque não vai ser as importações, vão ser as exportações. Então, correta C. 13. Ai, eita. Finge que vocês não viram. Ó, já vamos. 13. A empresa Certificações tal, né, SAASA, pretende realizar um IPO para adquirir recursos e continuar seu projeto de expansão. Desta forma, a operação deverá ocorrer é, sempre que a gente fala de IPO, ele sempre vai estar em bolsa. Por quê? Ele tem que ser regulado. Quando a gente fala de balcão, isso não acontece. Então, sempre que a gente está falando de uma empresa que ela vai fazer uma oferta inicial, que seria, né, o IPO, sempre vai ser feito em bolsa e sempre vai ser através do mercado primário. E aí, o que que é isso? Quando a gente, só para tentar exemplificar, o mercado secundário é quando já houve o IPO, então vamos supor que eu quis comprar uma oferta no IPO. E aí, beleza, comprei e depois de um tempo, antes do vencimento daquele ativo, né, de eu receber o valor daquela dívida, eu quero vender. Quando eu, investidora, quero vender, aí eu vou para o mercado secundário e aí eu vendo através das corretoras. Quem vai estar comprando de mim e não da empresa vai estar comprando através do mercado secundário. O IPO, eu, primeira investidora, vou estar comprando da empresa. Então, é por isso que é no mercado primário, tá? Então, nesse caso, vai ser a B de bola. Bolsa vai ser regulado e através do mercado primário. 14. É, Vamos lá, 14.
Agora 10h15 a gente dá uma pausa, tá? Em 2019, o Brasil vendeu mais bens e serviços do que comprou no exterior. Assim sendo, sua balança de pagamentos é superavitária? Ó, nesse caso, não, porque a balança de pagamentos, ela vai ter a balança comercial, a balança de serviços e as transferências unilaterais. Então, eu não tenho como falar só baseado que vendeu mais bens e serviços do que comprou, que ela vai estar superavitária, porque ela vai ter mais itens dentro do cálculo, que se esses itens não estiverem superavitários, eu não tenho como fazer essa afirmação, nem em forma de tendência. Então, por isso que nesse caso, se tivesse mais algum dado, aí poderia ser que estaria correta. Mas nesse caso não, porque a balança ela tem mais itens para ser calculada. É, balança comercial deficitária não, porque vendeu mais bens e serviços do que comprou, então recebeu mais. Conta de transações correntes tende a ser superavitária, conta de transações correntes tende a ser deficitária. Deficitária não. E sim, conta de transações correntes tende a ser superavitária. Por quê? Você vai estar vendendo mais serviços do que você comprou, então você vai estar recebendo mais dinheiro. Sempre pensa nessa regrinha. É, quando eu vendo, eu recebo dinheiro, quando eu compro, eu mando dinheiro. Então o dinheiro sai do meu bolso, então eu estou entregando dinheiro para o outro país. Então, nesse caso, a resposta certa vai ser a C. E a A só não é a A porque tem mais itens dentro da balança de pagamentos para serem calculados, e aí a gente não tem como afirmar que seria superavitária. Vamos fazer essa e dar uns 5 minutinhos, tá? 15. Uma ação está cotada no mercado a R$ 18. O investidor estima um lucro por ação igual a R$ 2 no atual exercício. Nesse caso, o PL estimado indica que, quando a gente fala de PL, basicamente vai ser a quantidade de tempo que eu levo para recuperar o que foi investido. Então, aqui ele está falando, uma ação foi cotada a R$ 18. O investidor estima o lucro por ação, então, se ele for levar em consideração só o lucro por ação, quanto tempo que ele vai levar para recuperar aquele valor que ele investiu de R$ 18? Então, a PLC sempre coloca o valor da ação dividido pelo lucro. E aí, isso você vai ter o tempo que você vai levar, tá? Então, sempre que a gente vê PL, pensa em tempo, tá bom? Então, nesse caso, vai ser a C. O capital investido será recuperado em 9 anos. Pega o 18 e divide por 2, vai dar 9. Aqui, por mais que ele não fale em momento nenhum em dinheiro, ou então em taxa, sempre que a gente vê PL, a gente pensa em tempo, tá? Tempo que eu vou levar para recuperar através do lucro o valor que eu investi numa ação. Então, letra C. Vamos dar, quer ver, ó? Agora, 10h18. Vamos voltar 10h25. Aí vocês podem ir no banheiro, tomar água, tal. E aí,
10, vocês querem voltar 10h28? 10 minutos? Tá, pode ser. Então, 10h28 a gente volta, tá bom? 10 minutinhos aí.
Bora voltar. Vamos lá, galera. É, vamos para 16. Essa daí tem uma dica que eu usei bastante quando eu fiz a prova e funciona. Vamos lá, 16. As debêntures apresentam uma hierarquia em suas garantias oferecidas em sua emissão, da menor garantia para a maior. Então, a subordinada, flutuante, quirografária e real. B, real, flutuante, quirografária e subordinada. Subordinada, quirografária, flutuante, real, real, quirografária, flutuante, subordinadas. Essa daqui, a maioria falou B. Não é a B, mas, isso aqui, ó, já responderam. Mas, por quê? É de trás para frente. Essa daqui pensa na palavra refluxo. Sempre pensa na palavra refluxo, só que de trás para frente. Então, se fosse refluxo normal, seria B, certo? Real, flutuante, quirografária e subordinada. Pensa na palavra refluxo de trás para frente. Então, vai ser subordinada, quirografária, quirográfica, flutuante e real. Aí agora lê essa frase de trás para frente e pensa na palavra refluxo. Se vocês quiserem anotar, é uma dica que geralmente dá certo. Só que aí vocês têm que lembrar que é de trás para frente, tá? Isso daqui é mais, né, não é uma regrinha, mas eu imagino que devam ter passado a explicação certinha para vocês na aula. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, porque senão a gente vai demorar um pouquinho nessa questão. Mas pensar nisso, palavra refluxo de trás para frente. Então a resposta certa vai ser a C, 17. 17. Em uma oferta pública de debêntures, o processo de Booking Beauty determina o preço da emissão de. Quando a gente está fazendo uma oferta, não só de debêntures, mais para frente vocês devem ver também isso. Oferta de CRI, de CRA, também é assim, tá? A empresa ela vai ter lá a divulgação das características, tipo assim, do mínimo que ela precisa para aquela oferta se efetivar. E aí ela lança mercado é, a oferta que ela quer e faz ali o Booking Beauty. O que que é o Booking Beauty? São os investidores que vão colocando dentro daquela emissão se eles aceitam ir a valor de mercado. Então, o que for fechado quando finalizar aquela oferta, ele vai entrar. Ou então, se ele fala, ele pode falar assim, ó.
Para eu entrar nessa oferta, eu quero o mínimo de uma taxa pré-fixada de, sei lá, 12%. Se não tiver, se ele colocar um mínimo ali, para ele entrar e aquele mínimo não for atingido, ele fica de fora, né? Então, vão ser as ofertas que os investidores potenciais vão dando até fechar, né, o Booking Beauty dentro dentro do que a empresa coloca como característica básica para aquela emissão, tá? Então, após a negociação entre a instituição coordenadora e o emissor da debênture. Não, isso daqui é, quando a gente está falando do Booking Beauty para as ofertas, essa negociação também envolve o investidor, né? Não é só entre a instituição coordenadora e o emissor de debênture, porque senão elas fechariam ali e lançariam ao mercado, e aí o investidor compraria ou não. E, né, não é assim, ela é de fato negociada. B. Por decisão unilateral. Não, não é só o emissor da debênture que decide. C. Por decisão unilateral da instituição. Também não. D. A partir da entrega das ofertas de compra pelos investidores potenciais, sim. Depois da divulgação das características básicas da emissão. Exatamente. Letra D é a correta. Todo mundo acertou. Parabéns. Vamos lá, vamos lá. 18. Vamos lá. Essa daqui, inclusive, eu vou depois, quando a gente finalizar a aula, eu vou mandar o material, vou mandar embaixo a resposta, tudo certinho, gabarito, para caso vocês queiram fazer de novo. E aí eu mando uma coisinha específica que tem aqui, para a partezinha que às vezes passa batido, e aí vocês conseguem ver através dali, porque senão a gente vai se prolongar muito. Então tá, o que que dessas, da um, 2, 3 e 4, o que que vai ter FGC, os ativos que possuem essa garantia? LCI e LCA vai ter, né? É, são ativos que são emitidos pelos bancos. CRA não vai ter. E operação compromissada lastreada em debêntures.
emitida em 2014. Esse em 2014 é importante, que foi, né, depois de 2012. Isso daqui foi uma regrinha. Eu vou mandar para vocês ali no grupo compartilhado, então pode ficar tranquilo que, né, eu mando para todo mundo. Mas nessa daqui é por conta a 4 ela tá correta por conta desse ano, né? Foi em 2014, então foi depois de 2012. Então vai ser a letra D. Não, desculpa, a letra C. 1, 2 e 4. E aí eu mando lá para vocês relembrarem. Vamos lá, 19. Que gracinha! Ana! Tem mais alguém estudando com a gente. Sábado de manhã, que bonitinho. Gente, vamos lá. 19. Seu cliente teve perdas em operações do tipo day trade com ações. Nesse caso, a compensação desse prejuízo para calcular imposto de renda pode ser feito. Então, pode ser feito tanto em day trade como em não day trade. Então, day trade é aquelas operações que são compradas e vendidas no mesmo dia. Não day trade são as operações que são compradas em um dia e vendido a partir do dia seguinte. Quando a gente tem perda nessas operações, tanto em ações como em day trade, a gente pode fazer a compensação. Então, como o investidor tem que pagar imposto sobre essas operações, ele pode, se ele tiver tido um prejuízo, ele pode compensar, né, depois, né, que já tiver tido a perda. Ele pode compensar o lucro, o prejuízo em cima do lucro, porque assim ele paga ou menos imposto ou imposto nenhum referente ao o imposto que ele teve sobre o lucro. Só que, quando é assim, ele tem que usar ação, day trade com day trade, então a compensação tem que ser prejuízo de day trade com ganho de day trade com lucro de day trade. E prejuízo de ação com lucro de ação. Não pode misturar, tá? Então, letra A, sim, desde que com operações somente realizadas com day trade. Tá certo. Então, né, de day trade com day trade. Vamos lá. B, sim, pode ser compensada com operação day trade e também operação não day trade. Não, não pode misturar. C, não pode ser compensada? Pode sim, tá errado. E D, sim, pode ser compensada com qualquer ganho do mercado financeiro. Não. Então, A, tá certo. Vamos lá, 20. Vamos lá. A respeito da política monetária, é correto afirmar: A. A compra de títulos públicos dos bancos pelo Banco Central é coerente com uma política monetária contracionista. Não, porque se o Banco Central ele está comprando título público, ele está recebendo título público e injetando dinheiro na economia. Se ele injeta dinheiro na economia, é uma política expansionista. Então, tá errado. É, B. Elevação das taxas de juros podem comprometer a viabilidade de novos projetos de investimento na economia.
Até pode, mas isso não vai fazer parte do que a gente tem, tanto é, na prova, quando a gente geralmente fala de política monetária. É, e assim, pode como não pode, né? Então, essa não seria a resposta mais correta. C, ferramenta exclusiva para a operacionalização do sistema de meta de inflação é a oferta monetária. Sim, porque a inflação, basicamente, quando o governo ele quer controlar a nossa inflação, ele vai é, assumir uma política monetária mais expansionista ou mais contracionista. Então, se a nossa economia ela está muito aquecida a níveis né, desiguais, é, o governo ele vai ter que fazer, por exemplo, uma política mais contracionista. Por quê? Se está muito aquecida, tem muita liquidez, tem muito dinheiro na economia. Ele tem que tirar dinheiro da economia. E vice-versa. Se a nossa política tiver, a nossa economia tiver tiver numa recessão, por exemplo, aí a gente já precisa tomar outras medidas, injetar mais dinheiro, fazer mais ações para aquecer a economia. Então, é, e isso, a nossa meta de inflação, ela é operacionalizada pela nossa política monetária. É, de elevação de recolhimento compulsório sobre os depósitos à vista provoca um incremento de recursos disponíveis. Elevação de recolhimento. Não, tá errada. Porque se a gente eleva o recolhimento, a gente tira mais liquidez, a gente tira dinheiro da economia. Então, na verdade, aqui é o contrário. Então, letra C. Vamos lá, 21. Acho que vai dar tempo de passar tudo. A gente começou um pouquinho depois, então a gente vai terminar um pouquinho depois. Vou tentar não estender muito, mas aí a gente termina um pouquinho depois. Se alguém precisar sair, né? Porque seria até às 11 a aula. De qualquer forma, eu vou mandar lá no grupo e vou ficar à disposição. Vocês podem me chamar no privado, não tem, ou no grupo também, não tem problema. Essa questão tem um pouco do que a gente falou. Não tem, são 30 questões. Pode ser que dê, é porque eu tô indo rápido, mas é ruim eu ir muito rápido, porque eu quero que vocês saiam daqui entendendo, né? Mas aí pode me chamar lá no privado, tá? Você termina depois sozinha o material, e aí você pode me chamar lá que eu te explico o que você tiver dúvida, tá? Mas a gente vai, se não tudo, a gente vai ver tudo até às 11. Ó, 21. Um investidor quer pagar o casamento de sua filha, que ocorrerá daqui a 12 meses, e já acumulou recursos suficientes para fazer frente a esses gastos. Ele busca então uma aplicação financeira para deixar o dinheiro rendendo por esse período, sendo que há uma expectativa de juros Selic, que a Selic aumente. Dentre as opções abaixo, a que melhor se adequaria a esse investidor seria aplicar os recursos em um. Isso daqui vai até de encontro com com um pouquinho do que a gente já falou numa questão anterior, né? Com relação ao prazo que o investidor tem, que a gente tem que sempre considerar e que é uma das principais questões. Então vamos lá. A, fundo de ações. Quando a gente pensa em curto, médio e longo prazo, um ano é curto prazo. Dependendo do investimento, é curtíssimo prazo. Esse é um deles. Então, fundo de ações é um curtíssimo prazo para um fundo de ações, um ano. Sem falar também que
Quando a gente pensa numa taxa Selic aumentando, geralmente a bolsa ela tende a não ir tão bem, por dois motivos. As empresas, para se financiarem, elas vão se financiar com uma taxa mais alta, né? Então, a Selic vai estar mais alta para elas se financiar, elas vão pagar mais caro. E também porque se você, por exemplo, pense em você como investidor, você tem uma taxa Selic alta, então você tem uma taxa livre de risco alta, então para você correr risco na bolsa, você teria que receber muito mais do que se você ficar quietinho ali na taxa Selic recebendo um valor. Ok. Então, como ele está falando aqui que a taxa vai aumentar, tende que as ações elas tendam a cair um pouquinho. Então, não seria. E de qualquer forma, não seria até mesmo pelo prazo, tá? De um ano. B. CDB pós-fixado. Sim, tá correto. Por quê? Títulos que são pós-fixados, quando eles vão seguir o CDI, vão seguir a Selic. Se a Selic sobe, esses títulos também vão subir. Se a Selic cai, esses títulos também vão cair. Além do que, o CDB pós-fixado é um produto que ele vai ter liquidez. Então, você vai tirar a hora que você quiser, ele vai estar à sua disposição a hora que você precisar, com baixíssimo risco. Então, é o que mais se adequaria. C não é porque é um título pré-fixado, então, títulos pré-fixados, quando a taxa Selic tende a aumentar, eles tendem a cair, porque você prefixou, então o ideal é que quando você prefixa a taxa de um título, você vai tender a ganhar mais quando a taxa Selic cair, porque você está baseada num valor mais alto e os outros títulos vão estar pagando menos no pós-fixado. E NTN-B, que seria a de inflação, também não é, é um título de inflação, taxa Selic, quando a Selic aumenta, é uma medida para conseguir controlar a inflação, né? Então, não. Nesse caso, vai ser a B, tanto pelo prazo como pela Selic que está aumentando. 22. A 21 foi o CDB, foi a B, né? Foi a B, foi o CDB. 22. Para executar a política monetária expansionista, é, uma medida que pode ser adotada pelo Banco Central medida monetária expansionista é quando o governo injeta, ou não só injeta, mas ele tem políticas para aumentar a liquidez, então aumentar o dinheiro dentro da economia. Então vamos lá. A. Elevar a taxa de redesconto. Sempre que a gente fala de elevação de taxa, pensa assim, você pensa no seu bolso. Se o governo eleva um imposto, uma taxa, enfim, você vai pagar mais. Então vai ter mais ou menos dinheiro no seu bolso. Vai ter menos, porque você vai pagar mais, certo? Então, como vai ter menos dinheiro no seu bolso, vamos levar isso para a economia, vai ter menos dinheiro na economia, seria uma política contracionista.
Então tá errado, que ele vai estar elevando a taxa. Elevar a taxa Selic, mesmo raciocínio. Tá elevando a taxa Selic, medida contracionista. É, C, vender títulos públicos federais. Tá certo, por quê? Ele vai estar injetando dinheiro, né? Então, é, quanto mais liquidez, mais dinheiro na economia, mais dinheiro você vai ter circulando, então as pessoas vão conseguir gastar mais e né, vai estar aumentando o fluxo de dinheiro na economia. Então, resposta C, 23. Ó, a gente já vai lendo e já vai fazendo juntos, tá? 23. O direito de venda de um acionista minoritário de vender suas ações pelo valor mínimo de 80% do valor que o acionista controlador vendeu suas ações com direito a voto é a definição de Booking Beauty não é, porque Booking Beauty é aquela parte que a gente tem no IPO de oferta pública, que aí a empresa solta lá as especificações básicas que ela quer, né, para emitir aquela oferta, e os investidores vão fazendo, entre aspas, os seus lances ou indo a mercado, né? Então não é. É, B, melhores esforços. Também não melhores esforços é quando a empresa ela quer fazer, né, uma oferta pública e aí o banco emissor ele vai fazer, ele tem algumas medidas e aí dentro dessas medidas ele pode optar pelos melhores esforços para colocar essa oferta no mercado. Split, que é o desdobramento de ações, então também não é. Nesse caso, é a característica da tag along. Então, esse tipo de questão é legal, porque você já tem ali um resuminho do que é a resposta. Então, tag along. O que que é o tag along? É o direito de venda de um acionista minoritário de vender as suas ações pelo valor mínimo de 80% do valor que o acionista controlador, né, que é o majoritário, vendeu suas ações com direito a voto. Então, nesse caso, é a D. É a explicação certinha de tag along. 4. Vamos lá. 24. Em relação à taxa nominal, podemos afirmar que será menor que a taxa real se houver inflação? Não, porque se houver inflação, você vai fazer a dedução da inflação. Então, a sua taxa real vai ser menor, né? Porque você vai ter lá a taxa nominal menos inflação, que vai ser igual à taxa real. Então, a taxa vai ser, vai ser, se tiver inflação, vai ser maior, no caso, tá? B, será maior que a taxa real se houver inflação. Sim, porque você vai fazer lá taxa nominal menos inflação igual a taxa real. Correto. C, será maior que a taxa real se houver deflação? Não. E D, sempre será maior que a taxa real? Não. Então, em relação à taxa nominal, se tiver inflação, a nossa taxa real vai ser maior. 25. A principal característica da ação ordinária no Brasil é principal, né? Tem mais de uma característica, mas é o que geralmente por isso
que as pessoas escolhem ter uma ON ou uma PN. Então, 25. A principal característica da ação ordinária no Brasil é ter dividendos mínimos garantidos? Não, você não pode garantir um dividendo na compra de uma ação. Tipo, não é essa característica. B, direito a voto nas assembleias da empresa. Exatamente. Se você quer ter direito a voto e não a preferência, né, que seria a PN, a preferência no recebimento, você vai escolher uma ON, que seria ordinário. Então, tá correto, a B. C, preferência no recebimento de dividendos, não, porque isso seria PN. E rentabilidade garantida. Não, não dá para você ter a rentabilidade garantida na compra de uma ação. 26. 26. Para sinalizar os limitadores de tendências de alta e baixa, respectivamente, nos preços das ações de mercado à vista, um analista gráfico. Um analista gráfico utiliza os indicadores. Aqui, eu não lembro como que eles passam para vocês em relação à dica para essa questão. Eu gosto de usar a dica de resistência e suporte. Tipo, a resistência. Pensa que você vai trocar a resistência de um chuveiro. Ela tá para cima, certo? E aí o suporte vai estar para baixo. Então, quando a gente pensa numa tendência de alta e baixa, que vai ser, né, respectivamente de alta e baixa, pensa na resistência de chuveiro. Você está trocando a resistência de chuveiro. É, Você tá com a mão para cima, então ela vai estar na alta, tá? Então, A, resistência, sim, força relativa, não, isso nada a ver. B, suporte. Não, porque suporte vai estar para baixo. C, suporte e resistência está invertido. E D, resistência e suporte. Certinho. Então, resistência está para cima, suporte está para baixo. Então, resistência alta e suporte, o que está suportando ali na baixa. Então, é a C. Ah, desculpa, é a D, perdão. Resistência e suporte. Vamos lá, ó. 27. Nas aplicações financeiras da renda fixa, a base de cálculo para IR é constituída por A, pela diferença positiva entre o valor da alienação, líquido do IOF e o valor da aplicação financeira. Exatamente. Quando você vai fazer o cálculo de IR, você tira o IOF primeiro. Então, tirou o IOF, faz o cálculo. Então, tá certinho, a letra A. B, pela diferença positiva, certo, entre o valor da alienação, aham, acrescido do IOF. Não, você tem que tirar o IOF. C, pelos ganhos líquidos auferidos pelas operações realizadas nas bolsas de valores. Não, nada a ver, a gente está falando de renda fixa, né? D, pela somatória do valor da alienação líquido do IOF e da aplicação financeira. Não, é pela diferença, pela subtração, não pela somatória. Então vai ser A. 28. 28. Na verificação da adequação de produtos e serviços ao perfil do cliente, o profissional deve checar se
Está correto que se afirma em, né? O produto produto, serviço, operação se enquadra aos objetivos do cliente, certo? Dois, a situação financeira do cliente é compatível com o produto, serviço ou operação, certo? E aí aqui também é importante, porque, por exemplo, às vezes o cliente ele tá começando a investir. E aí ele ainda não fez, por exemplo, a reserva de emergência dele. Ele às vezes tem a reserva de emergência, mas tem só a reserva de emergência. E aí ele já quer, por exemplo, investir em algo muito arrojado ou algo que trave muito ele. Então, isso daqui é importante também. A gente precisa ver como que está a situação frente ao produto que está sendo recomendado ou que o cliente está querendo, né? Porque muitas vezes isso acontece. Às vezes o cliente ele vem já pedindo algum tipo de ativo e aí a gente precisa explicar e adequar o produto à situação atual. Três, cenário econômico é condizente com a operação proposta. A três, não é que a gente como investidor não tenha que levar em a gente como investidor não, a gente como especialista, por exemplo, de investimento que vai fazer uma recomendação, a gente não tenha que levar em consideração. A gente tem que levar em consideração numa recomendação macro de uma carteira de investimentos. Porém, quando a gente está olhando e o cliente está fazendo o perfil de investidor dele, não vai ser isso que vai determinar o perfil dele como cliente. Entendeu? Independente do perfil dele como cliente, o cenário econômico vai existir e na recomendação vai ser balanceada em relação ao cenário econômico. Mas isso não vai ser determinante para o cliente pensar na hora de fazer o perfil de investidor dele, tá? Então, ela está errada por conta disso, porque ela não é levada em consideração na construção do perfil, mas ela é levada em consideração na construção de uma carteira, mas que quem faz isso é o especialista de investimento que tá ali montando a carteira do cliente, tá? Então, a 1, a 2 está certa, vai ser a B. B de bola. Vamos lá. 29. Um investidor que está considerando adquirir ações de uma empresa assiste a uma palestra onde o apresentador fornece apenas dados positivos sobre a companhia, enaltecendo o retorno acima de 20% ao ano, registrado nos últimos 3 anos. O investidor decide, então, por comprar a ação, mas quando solicita que o corretor execute a ordem de compra, recebe o relatório afirmando que o retorno dessas ações, ajustado ao risco nos últimos 3 anos, foi bastante desfavorável. Isso faz com que o investidor desista de comprar a ação. Neste caso, pode-se afirmar que o investidor apresenta um comportamento enviesado conhecido por. Aqui, essa questão, ela, dentro das alternativas, né, que a gente tem, o que que mais aparece no contexto do textinho? É que quem estava, o investidor, ele só conseguiu ver até então as coisas positivas de comprar
aquela ação. Então, o que ele teve, né, ele ficou aqui, ó, enaltecendo o retorno acima de 20%. Então, o que que é isso? É quando quem está querendo vender a ação fica falando só os lados positivos de comprar aquela ação. Ele não coloca todos os dados na mesa. Então, a rentabilidade anterior, o que de fato aconteceu. Ah, por exemplo, teve um rendimento abaixo do CDI, por exemplo, ou então abaixo do Ibovespa. Nos últimos 2 anos, mas agora está recuperando, e aí agora teve 20% de retorno, no ano, enfim. Então, o texto ele bate bem em cima desse efeito que é você ficar falando apenas os pontos positivos. E isso se chama framing dentro da economia comportamental. É você ficar batendo sempre nos pontos positivos e meio que deixando de falar todos os pontos, todos os dados, inclusive os negativos. Então, nesse caso, a questão certa é a A. A B não é isso dentro da economia comportamental, nem existe autoatribuição. Desconto hiperbólico também não é. Desconto hiperbólico é quando você tem você pensa de forma bem irracional. Então, você perde dinheiro porque você quer aquele a- aquele valor de imediato, sendo que às vezes com pouco tempo, ou então um pouquinho mais de tempo, você conseguiria um retorno muito maior lá na frente, mas aí você prefere o retorno agora, e aí você tem um prejuízo, né, geralmente. E a versão à perda também não é, porque ele nem chegou, ó, aqui, ó, o investidor desiste de comprar a ação. Então, também não há aversão à perda. Geralmente é quando você compra uma ação, ela está caindo, e aí você não vende aquela ação, né? Você permanece com aquela ação, porque por mais, é como se você não realiza, né? Se você não vende aquela ação, você não está perdendo, ela pode recuperar ainda. Então, nesse caso, é efeito Framing. Você fica batendo muito no ponto positivo. E a última. 30. Considerando as afirmativas a seguir, a ATR é utilizada nas operações de financiamento de longo prazo do BNDES. Não, não é para isso que a ATR é utilizada. 2, o IGPM é um índice de inflação que apresenta maior impacto quando ocorrem mudanças nos preços do atacado. Sim, porque o IGPM, o que que ele é composto? IPC, IPA e não, IPA, IPC e INCC. IPA, ele vai ser o índice de preço do atacado, que tem 60% do IGPM. IPA 60%, IPC 30% e INCC 10%. Então, majoritariamente, o que mais tem ali no IGPM é o IPA, que é o índice de preço do atacado. Então, se tem alguma inflação que apresenta impacto nas mudanças de preço do atacado, é o IGPM. Então tá certo, a 2. 3. A taxa DI de um dia calculada a partir das operações compromissadas de um dia lastreadas em títulos públicos federais. Não, porque isso é a Selic, não é a taxa DI, tá? Então, nesse caso, é a B. Vocês acertaram, a maioria acertou aqui. Então, prontinho, gente. Peço desculpas pelo começo, teve aquele probleminha técnico que eu me atrapalhei ali na hora de espelhar para vocês. Eu vou mandar esse material daqui a pouco, que eu vou colocar as respostas para vocês
conseguirem, se quiser estudar de novo, responder de novo, as respostas vão estar no final do material. Então, vou só arrumar aqui rapidinho. É, eu mesma vou mandar, então vai ter meu número lá. Vocês podem me chamar no individual ou no grupo para perguntar. E é isso. Vai dar tudo certo. Parabéns por vocês estarem aqui em pleno sábado de manhã estudando. Vocês estão cada vez mais perto de conseguir a certificação e o sonho de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa pode mandar lá no privado, tá bom? Beijo e bom sábado.